custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Parece que temos um problema aqui com o som. Vamos ver de novo. Glauco. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos de novo. Fausto, a gente teve a divulgação na sexta-feira por parte do IBGE dos dados novos aí da PNAD Covid-19, mostrando que depois de um pequeno recuo, após 4 semanas de altas seguidas, o desemprego voltou a subir e atingiu o seu maior patamar, pelo menos dentro dessa série histórica aí da PNAD Covid-19, cuja metodologia é diferente, né? Você já comentou aqui. Como é que você analisa esses dados, Fausto? Bem, Glauco, o que a gente está vendo era algo já previsto porque, primeiro, nós estamos chegando aí a passou de 3 meses do ponto de vista de quando começou o isolamento social e a crise da pandemia. Um conjunto importante de negócios começaram a fechar. O próprio dado mostrou que mais de 500 mil empresas fecharam as portas nesse período, e nós estamos naquele processo do retorno do isolamento social, né? Uma série de cidades, uma série de estados têm reaberto várias áreas, e aí é aquilo que a gente colocou algum tempo atrás, é a hora em que, de fato, os estabelecimentos, as empresas vão precisar de aportes, vão precisar de financiamento, e ao não encontrar financiamento, elas vão, de fato, realizando ali, de alguma forma, o seu prejuízo, e no caso dos trabalhadores, significa a demissão. Então, nós estamos assistindo, de um lado, um aumento da demissão, e de outro, com o retorno dos trabalhadores, um aumento das pessoas que procuram postos de trabalho. Então, o que vai? É inevitável você assistir que, de um lado, você está perdendo postos de trabalho, de outro, está aumentando o número de pessoas que estão em busca de um novo trabalho. A busca de um novo trabalho aumenta a taxa de desemprego, e ao mesmo tempo que a gente vê nesse dado, é um dado bastante interessante ou importante, é porque se você tem um aumento da taxa de desemprego, mas também uma diminuição do número de pessoas ocupadas. Então, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, indicando que o mercado de trabalho está se desestruturando mais rápido, inclusive, do que os próprios analistas imaginavam. A taxa de desemprego vem crescendo de um lado, as pessoas vêm saindo do mercado de trabalho de outro, e aí nós estamos com uma conjuntura bastante complexa do ponto de vista do que a gente vai enfrentar aí com relação ao mundo do trabalho. A gente já tinha detectado já há algum tempo a queda da massa salarial, ou seja, um conjunto de rendas oriundas do trabalho vem se reduzindo também, e vai, de certo modo, mais um indicador da crise econômica que a gente vem vivendo, né? Os indicadores estão mostrando um a um, de alguma forma, mesmo com a economia voltando, ela está voltando num patamar muito mais baixo do que o patamar do ano passado, e inevitavelmente isso assola o emprego. Fausto, inclusive, né, tem um dado aqui que é importante, 16 milhões e 600 mil trabalhadores estavam afastados na primeira semana de maio, e agora, na última semana de junho, esse contingente era de 10 milhões e 300 mil, quer dizer, 6 milhões a menos. Significa, claro, que tem muita gente que está voltando, retornando ao trabalho, mas também muita gente que foi desligada, não, Fausto? O que é bastante preocupante, dado que ainda tem um número oculto aí das pessoas que simplesmente desistiram de procurar emprego diante desse contexto da pandemia. É isso, Glauco. A gente ainda vai assistir, ainda vai esperar outros dados saírem do ponto de vista do número de pessoas que perderam seu emprego nesse período, mas também tem que lembrar que a renovação da redução da jornada e da suspensão do contrato aconteceu também na semana passada. Então, um conjunto de empresas também tomaram a decisão, no meio desse processo de renova ou não renova, de demitir efetivamente o trabalhador. Então, um conjunto de pessoas estão voltando, mas um outro conjunto está sendo demitido. E também a gente tem que lembrar que tem empresas quebrando, né? As empresas que fecharam, o setor que mais fechou a empresa é comércio e serviço, que são empresas que são setores que empregam muito. E a sua perda, né, o seu fechamento, vai certamente impactar o número de postos de trabalho. Algo que a gente está vendo agora é que você começa a tomar as decisões, de fato, do ponto de vista empresarial, do que significa a pandemia.
O primeiro movimento que a gente teve até agora, eu diria que foi um movimento de expectativa. As pessoas esperam, avaliam para onde vai a economia, avaliam para onde as coisas estão acontecendo, lidam com as suas reservas, que seja famílias, sejam pessoas que têm, sejam empresas, e depois tomam uma decisão. Como nós já estamos entrando aí a partir de mais de 90 dias, as empresas estão tomando as decisões, e as decisões têm sido de demissão. Então, ao ver um conjunto maior de demissões, maiores pessoas vão buscar emprego e a taxa de desemprego vai crescer. Agora, uma das grandes questões para nós nesse momento, Glauco, é que você precisa inevitavelmente de algum programa de apoio a essas médias e pequenas empresas, porque de fato boa parte dos empregos vem dali. E é isso que a gente está vendo com muita dificuldade, as empresas não acessam crédito, a economia retorna de maneira muito lentamente, o que de fato tende a levar a algo muito mais complicado. Aí as coisas só não estão piores porque ainda você tem um abono emergencial que, bem ou mal, tem ajudado um conjunto grande de famílias a enfrentar essa dificuldade. Mas a gente sabe também que já está contratado o final do abono, muitas famílias estão com dificuldade, inclusive, para receber essa nova parcela, e isso vai impactar mais ainda a economia nesse ano. E essa questão do estímulo, Fausto, é ainda mais importante quando a gente vê que algumas ações por parte do governo federal simplesmente não frutificaram, como o programa de apoio aí às pequenas e médias empresas. Esse crédito acaba não chegando lá na ponta, né? Apenas os bancos públicos, a Caixa e o Banco do Brasil, estão realizando esse serviço, né? Viabilizando isso, enquanto os bancos privados não fazem. Então é algo realmente a ficar bastante atento, Fausto. Não há a menor dúvida, Glauco. Agora, esse momento de retorno do isolamento social, é o momento em que as empresas vão precisar de financiamento. Vão precisar de financiamento porque, bem ou mal, as coisas vão voltando, né? O negócio volta a girar. Quando o negócio volta a girar, as empresas precisam de capital de giro. É bom lembrar também que junho e julho começa o retorno ao pagamento de uma parte de impostos que foram adiados ali no começo da pandemia. Então, o retorno também do pagamento de impostos vai onerar mais essas empresas. Então, o que acontece? As empresas, de um lado, elas voltam a operar. Para voltar a operar, elas precisam de recursos para continuar operando, enfim, é compra de matéria-prima, é fazer o ciclo normal do seu trabalho, de um lado, e de outro, você ainda volta a pagar uma parte importante de encargos, de impostos que foram adiados. Você junta tudo isso, a empresa não tem capital de giro. Ao não ter capital de giro, de um lado, ela quebra, as que não conseguem de fato sobreviver, e aí demite-se o trabalhador, demite o trabalhador muitas vezes sem pagar, inclusive, os seus direitos trabalhistas, e na outra ponta você assiste um processo efetivo de demissão. Eu acho que nós estamos nesse momento, Glauco, nós estamos exatamente no momento em que as empresas, ao voltarem, precisam ter capital de giro. Ao não conseguir acessar capital de giro, nem renegociação dos seus prazos de dívidas, elas vão tendo mais dificuldades e tomam a decisão de demitir as maiores e, de outro lado, fechar as portas menores, que é o que a gente está vendo agora. É um momento urgente, é um momento fundamental que a gente tenha alguma forma de apoio. A gente já vem falando sobre isso há algum tempo, tem dito que esse momento de alguma forma já estava chegando e agora ele tende a se agravar. Eu acho que esse é um momento que a gente precisa pressionar bastante o Estado, pressionar os bancos, porque uma parte desse problema, inclusive, está vinculado ao sistema financeiro que não libera crédito, e ao não liberar crédito para essas empresas, a dificuldade aumenta. Então, esses são momentos que a gente precisa agora minimamente pressionar de um lado o governo, de outro lado o sistema financeiro. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.